Olá, me chamo Márcio Monteiro. Hoje iremos apresentar um vídeo sobre desafios e oportunidades sobre o estado do Pará. Nós somos da Universidade de Brasília, de uma disciplina chamada Engenharia Ambiente, e hoje vamos apresentar esses tópicos. É feito por grupo. O meu grupo é composto por mim, Márcio Monteiro, e esses que está aqui do lado, todos eles participaram. Todas as referências estão na descrição e também na descrição do vídeo tem o nosso relatório sobre o estado do Pará, para quem se interessar também, viu? Por que o Pará exatamente? Porque o Pará, segundo o censo do IBGE 2022, tem exatamente 8.120.161 habitantes e uma estimativa média de uma densidade demográfica de 6,5 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é um lugar bem populoso, certo? Onde a gente vai passar por alguns tópicos que a gente vai denominar de macrotemas. Será dividido em 3 macrotemas de mineração, saneamento básico e de desmatamento. Por que esses três exatamente? Porque o estado do Pará ele é muito forte em mineração, principalmente de ferro, bauxita, que é a base para o alumínio, e de ouro, certo? E manganês. Esses quatro são extremamente extraditados da terra do Pará. Ou seja, tem uma ligação muito forte com isso e o estado do Pará e problemas muito fortes em relação a isso também por causa do controle por causa do desenfreamento da mineração, certo? O desmatamento, porque a agricultura e a pecuária também é bastante forte no estado do Pará, sendo grão, soja, açaí, essas coisas bem desenvolvido, com uma economia baseada nisso também. E o último macrotema, que é de saneamento básico, que infelizmente, como vocês vão ver no macrotema 3, não é algo que como deveria estar, entendeu? Então, bom vídeo e Boa noite. A gente vai iniciar aqui com nossa parte, que é o macrotema 1, o desmatamento do Pará. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Então, a gente tem o título que é o porquê o Pará desmata tanto. E eu posso falar para vocês que o Pará concentra 35% de todo o desmatamento acumulado da Amazônia Legal, totalizando cerca de 174 mil quilômetros quadrados. Os principais vetores são a pecuária extensiva, a expansão agrícola e a grilagem de terras. Um dos maiores exemplos de uma das regiões do Pará, é São Félix do Xingu, que chegou a ser um dos principais, ou na verdade o principal, o maior emissor de CO2 do Brasil. Então a gente consegue extrair diversos dados dessas informações que demonstram que o Pará realmente tem um um grande desmatamento e diversos fatores que corroboram para isso, gerando, inclusive, um dos principais estados do Brasil que emite CO2, né? Então, a gente pode já conectar com o próximo tópico, que é o do Murilo. Fala aí, Murilo. Boa noite. Eu vou falar a primeira solução, que é a bioeconomia, que é a principal alternativa ao desmatamento e a floresta em pé gerando renda. Um estudo do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos sobre 30 produtos da sociobiodiversidade paraense, como o açaí e o cacau, a castanha e o cupuaçu, mostrou que eles geram 5,2 bilhões de reais em renda. Além disso, estima-se que só o açaí e o cacau podem gerar 170 bilhões de reais até 2040. A floresta em pé é economicamente viável. Bom, em conclusões, o açaí, o cacau e a castanha
geram 5,2 bilhões de reais em renda. Isso já mostra que o desmatamento não é tão necessário, porque já sobe a economia bem alto, né? 5,2 bilhões de reais em renda. Além disso, estima-se que só o açaí e o cacau podem gerar 170 bilhões de reais até 2040. E a bioeconomia paraense já movimenta 13,5 bilhões por ano. E agora vou passar para o meu próximo colega, o Lucas Tavares. Então, falando agora sobre uma segunda solução, a gente pode pensar ali em políticas públicas quanto aos territórios. O IPAM, ele já apontou 4 frentes cruciais para a gente abordar, que seria a destinação de florestas públicas, incentivos à conservação em áreas privadas, o aumento da produtividade agropecuária sem abrir novas áreas, sem desmatar mais, e o fortalecimento da fiscalização. Essas 4 microsoluções, já ajudariam muito no quesito de a gente poder explorar mais sem ter que desmatar mais, já melhorar o que a gente, otimizar o que já foi desmatado, fiscalização mais intensa para fiscalizar pessoas que desmatam mais, diminuir o incentivo ao desmatamento com uma fiscalização mais rígida. E, além disso, se a gente olhar alguns estudos, já foi comprovado que o desmatamento é significativamente menor em áreas de território indígena que são regularizadas, que têm um acompanhamento. Então, um acompanhamento certo, uma fiscalização correta, leis um pouco mais rígidas quanto a isso, são ótimas soluções para a gente combater esse problema. Bom, agora a gente vai falar da mineração no estado do Pará. Estamos aqui eu, Vitor, o Jean e o Eric. A mineração, ela representa 84% das exportações do Pará, sendo dominada pela extração de ferro, da bauxita e do cobre. Só que o problema é que 97% dos investimentos estão concentrados na fase de lavra, ou seja, na extração dos minérios. E o restante está alocado para pesquisa, para recuperação. E o que ocorre é que as mineradoras abrem cavas gigantes. E isso faz com que o passivo ambiental fique todo para o Estado. Mas existem saídas mais práticas e já testadas no próprio estado. A mineração Paragominas desenvolveu o Tecnosolo, que é uma mistura de resíduos orgânicos com solo estéril para recompor as áreas lavradas, que foi criada pelo projeto Ixorra, voltando à gestão ambiental da mina de bauxita em quase uma década. Ela evitou a queima de mais de 1 milhão de toneladas de resíduos e reduziu a emissão de mais de 2.000 toneladas de gás carbônico, restabelecendo a vegetação em área que tinha perdido o solo fértil, e é um exemplo de pesquisa aplicada virando prática em recuperação ambiental. Além da recuperação de áreas degradadas, é preciso reduzir os impactos causados pelos próprios rejeitos da mineração. Uma alternativa é a empilhagem a seco, uma técnica que filtra e remove grande parte das águas e rejeitos, que, por fim, vira um rejeito mais compacto e fácil de manejar, que inclusive podem serem utilizados para preencher a cava em si, como também a água, que é filtrada, pode ser reaproveitada, e o rejeito menor fica mais fácil de armazenar, o que você precisa de menos barragens para conter. Agora da parte aqui do saneamento básico. E sobre o saneamento básico do Pará, o cenário é crítico. Conforme os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o índice de atendimento total do esgoto é de apenas 9,24%, que podemos ver ali no gráfico, significa que mais de 90% da população não tem acesso a esse serviço básico. E a gente vê esse não acesso também através de outras fontes, como a do IBGE, onde dos 144 municípios paraenses,
apenas 13 possuem estação de tratamento de esgoto em operação, fazendo que o esgoto dos outros municípios restantes sejam descartados diretamente nos rios e igarapés que abastecem as comunidades. Esse déficit histórico afeta de forma desproporcional os municípios menores e principalmente as populações rurais e ribeirinhas. Dando continuidade à solução 1, o entes construído, uma tecnologia de tratamento descentralizada com forte respaldo científico. São os Edson construídos, também chamados de filtros plantados ou jardins filtrantes. Pesquisas publicadas em revistas como O Ambiente e Sociedade mostram que esse sistema usa plantas aquáticas, britas e areia para tratar o esgoto de forma biológica, com eficiência média de remoção de mais de 70% de carga orgânica. O custo da operação corresponde a apenas 10 a 20% do custo de uma estação convencional, sem uso de produtos químicos e com manutenção simples. Estudo de caso em comunidades rurais brasileiras mostra sistemas funcionais construídos em poucos dias e com menos de R$1.000. É uma tecnologia perfeita, viável para os 131 municípios paraenses que hoje não tratam esgoto. Para a comunidade ribeirinha mais isolada, replicar a estação convencional não é viável logisticamente. A Funasa desenvolveu especificamente para o Pará filtros e dosadores simplificados de tratamento de água, que dispensam grandes obras, energia elétrica constante. Esse sistema pode ser alimentado pela energia solar fotovoltaica do programa Luz para a Amazônia, que já substitui geradores diesel nas localidades de lá. Pesquisas indicam que tratar água do esgoto e resíduos de forma integrada é mais barato e mais eficaz do que tratar separado, né? Porque aproveita a mesma logística fluvial e a mesma estrutura comunitária de manutenção. Eu sou o aluno Gabriel Nares e vim apresentar a conclusão do trabalho sobre o Pará. O Pará é um estado de grandes contradições e é o maior produtor mineral do Brasil, mas convive com 131 municípios sem tratamento de esgoto, como apresentado no slide 8 e 4. É responsável por 35% do desmatamento histórico da Amazônia, mas possui um potencial de 171 bilhões de reais em bioeconomia, como podemos ver no slide 1 e 2. E o que percebemos pesquisando os três temas é que, nesse paradoxo, não é falta de solução técnica. Drones já monitoram cavos de mineração em tempo real. O Tecnosolo já recupera áreas degradadas dentro do próprio estado. E o Wetlands construído já trata o esgoto por uma fração de custo convencional. O conhecimento existe. O desafio da engenharia e da gestão ambiental não é inventar a solução, é levá-la para a escala que o Pará precisa. Os estudos científicos que analisamos mostram que essa transição é totalmente possível. A recuperação ambiental na mineração já acontece em solo paraense, a bioeconomia já movimenta bilhões por ano e as tecnologias de saneamento adaptadas já existem e foram testadas. O que falta agora, como apontam os pesquisadores, é vontade política, investimento direcionado e continuidade nas ações. Muito obrigado.